Oi, meu nome é Nicole, eu estou grávida de 6 meses e se você também está tendo uma gravidez não planejada, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu queria deixar algumas dicas que me ajudaram na questão do autocuidado, pensando no meu bem-estar durante a gestação, que no começo eu procrastinei bastante, acho que eu não tinha nem forças para pensar em autocuidado. E só que com o passar do tempo, eu percebi que eu preciso estar bem em primeiro lugar, antes de pensar na criança, porque se eu não estiver bem, a criança também não estará bem. E algumas coisas eu consegui fazer ao longo desse tempo, algumas demoraram bastante, mas teve coisas que eu fiz que me ajudaram no meu autocuidado, em prol do meu bem-estar, porque quando a gente tá grávida, tudo é em prol da criança. Só que se a mãe não estiver bem, a criança também não vai ficar bem. E a primeira dica que eu venho trazer para vocês é fazer terapia, um acompanhamento psicológico, seja com terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra ou com alguma pessoa de sua confiança, se você não tiver disponibilidade financeira, porque terapia não é para qualquer um, não é para o bolso de qualquer um. Bons terapeutas são caros. E muitas vezes o SUS também a gente não consegue atendimento para isso, então precisa ser particular, precisa ser pago. Então, acho que o acompanhamento psicológico de uma gravidez não planejada ou indesejada, ele é essencial. E por isso eu coloquei ele como primeira dica, como a prioridade, é esse acompanhamento, para ser um suporte, assim, para a gente conseguir sobreviver nessa situação. E o que também pode ser uma dica para vocês que não tem ninguém que possa conversar ou que não pode pagar um acompanhamento psicológico com médicos, seja psiquiatra ou psicólogo ou as duas especialidades que geralmente é o recomendado, tem o ChatGPT. O ChatGPT eu acho que ele ajuda bastante a clarear os pensamentos. Vi pessoas falando sobre usar o ChatGPT como terapeuta e acho que ele ajuda bastante a clarear, porque eu fiz esse teste para mim, compartilhei coisas ali que foram viáveis para mim compartilhar. Depois também você pode apagar o histórico. Nem tudo ele grava, então vai ser um momento seu para falar sem julgamento. Aí você também pode dar um comando para ele que você quer que ele haja como um psicólogo, especialista, que faça um ambiente seguro para você, sem julgamentos e que te ajude a clarear seus pensamentos. E foi muito bacana para mim, embora eu já faça terapia. Teve alguns momentos que eu recorri ao chat para clarear e foi muito bom. Então essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. A segunda que eu anotei é um autocuidado básico, é simples, é bobo, mas às vezes a gente deixa de fazer por falta de disposição, às vezes por falta de dinheiro também, que é fazer as unhas das mãos, as unhas dos pés. Eu sempre cuidei das minhas unhas, sempre gostei de fazer, elas eram um momento meu comigo mesma. Às vezes eu também gostava de pagar para fazer, para ter esse autocuidado de forma diferente daquilo que eu habitualmente conseguia fazer, mas sempre foi um autocuidado muito grande que eu tive comigo, que no começo da gestação eu deixei de fazer, não tinha forças para fazer. Mas eu digo para vocês que é um pequeno autocuidado, mas que traz uma mudança assim muito direcionada para o bem-estar. E já pegando o gancho dessa segunda dica, a terceira é fazer o cabelo. Hoje a gente vive muito de progressiva, né? E na gestação isso geralmente não é liberado. Mas quando eu falo pra você fazer o cabelo, seja pelo menos pentear, porque teve muitos dias que eu não tinha força de pentear o cabelo. Minha irmã, que também tá gestante, falou pra mim, eu não lembro quando foi a última vez que eu penteei o meu. Eu falei, cara, estamos na mesma situação. E é uma coisa pequena, mas que mexe com a nossa autoestima. Acho que mexe bastante com a autoestima da mulher. Não pentear o cabelo, ou estar com o cabelo bagunçado.
E aí eu digo pra vocês, busquem alternativas. Teve alguns dias que eu busquei algumas alternativas pra fazer penteados no cabelo, com trança geralmente, porque a raiz já tá crescendo, tá ficando alta, a médica não deixou eu fazer progressiva, não liberou. Mas também verificar, às vezes tem algum cabeleireiro que tem alguma coisa que ele garanta pra você que pode fazer, que tá liberado, algum tratamento, ou alguma, não sei se progressiva, botox, especializado em algum produto pré-gestante que possa ajudar. Mas para quem não tivesse alternativa, para fazer algum penteado. No meu caso, eu usei em alguns momentos trança, outras vezes eu fiz alguns coques de maneira diferente. Fui buscar algumas alternativas e eu consegui me sentir melhor penteando o cabelo. Uma coisa muito simples, mas que eu tinha dias que eu não tinha força para fazer. Mas é um autocuidado muito importante porque mexe diretamente com a nossa autoestima. Um outro cuidado que eu tive, eu sempre tive isso com a minha pele, né? Que foi a hidratação da pele. Sempre passei muito creme no meu corpo. Quando eu fui fazer a minha mamoplastia de aumento, fui colocar silicone, eu já comecei a hidratar bastante os meus seios com alguns óleos específicos, porque eu não tinha pele, eu só tinha pele, né? Não, nem pele eu não tinha. Não tinha nada, eu falei, cara, provavelmente talvez estoure estria, então eu vou começar a hidratar antes. Então, além da hidratação normal, já comprei olhinhos específicos para isso e comecei a hidratar também os meus seios. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu corri para fazer a mesma coisa. E aí, esse foi um autocuidado, assim, pra mim, pensando no futuro. Tipo, eu não quero uma pele cheia de estria depois desse processo. Pode ser que, infelizmente, aconteça. Pode ser que depois disso estoure estria, sim. Mas aí vai ser um problema pra Nicole do futuro. Já fiz alguns tratamentos também pra estria no bumbum, que eu tive bastante resultado, assim. Um resultado bem acima do que eu esperava e que não foi tão caro. Mas pensando na prevenção, eu diria pra vocês aí, hidratem muito a pele de vocês com aqueles olhinhos de amêndoa. Tem de todos os preços, tem todos os gostos aí e sabores também, mediante ao que você conseguir tolerar por conta do cheiro. Mas esse foi um autocuidado assim que eu não abri mão desde o começo da gravidez, eu sempre passo após o banho e tem me ajudado bastante. O outro, a próxima dica que eu trouxe pra vocês é beber água. Por que beber água? Parece bobo e também é um pouco desafiador, né? Porque minha bexiga parece assim. Eu falo, eu nem tenho mais bexiga. Porque eu bebo água e não consigo parar com essa água no corpo. Se eu preciso sair para algum lugar, eu vou fazendo parada e indo nos banheiros por aí. Porque é muito difícil sustentar. Falei, cara, como pode, né? Sustentar um copo de água ser tão desafiador assim? E à noite também, às vezes a gente não bebe por conta do serviço. Que no meu serviço eu não consigo ficar saindo toda hora para ir ao banheiro. Não tem essa possibilidade. Trabalho com criança, não tem como eu deixar eles lá sozinhos e ir ao banheiro toda hora e também nem sempre. Embora as pessoas estejam sendo muito solistas comigo, nem sempre tem alguém disponível pra ficar fazendo xixi o dia inteiro. Então no serviço às vezes eu me privo de beber um pouco de água, mas isso tem causado muitos inchaços no meu corpo. E à noite é desafiador porque aí se a gente bebe bastante água à noite, a gente faz xixi a noite inteira e acaba não dormindo bem. Então esse ponto, assim, eu digo para vocês buscarem estratégias para horários para você poder beber bastante água que você saiba que você vai poder ter a disponibilidade de ir ao banheiro. Pensando que se você não bebe água, seu corpo vai ficar muito inchado. E já deixei essa dica de beber água, pegando esse gancho do inchaço. E aí eu passo para a próxima dica, que é fazer drenagem linfática. Essa eu sei que, infelizmente, depende também, nem todo mundo tem a possibilidade por conta de valores, mas quem puder, faz um pacote, procura aí. Às vezes em bairro sai um pouco mais acessível, dependendo do lugar, dependendo do profissional. Já adianto que também precisa de liberação médica, pelo menos a moça que me atende, ela falou que só a partir de 5 meses que ela faria. E também é geralmente quando começa esses inchaços
E a drenagem, ela ajuda bastante, assim, eu fiz uma sessão na semana passada e eu me senti extremamente aliviada. Os inchaços no corpo, as dores, assim, a indisposição que eu tava, a chateação, tudo, assim, parece que foi embora depois que eu fiz essa drenagem. Então, eu me senti extremamente aliviada. Sim, me senti uma outra Nicole. Falei, cara, eu não conseguia sentir meu pé no chão, de tão pesado que ele tava, tão inchado que ele tava, eu não conseguia sentir meu pé quando eu pisava ali no chão. Mas fiz essa drenagem e me senti uma outra mulher. Então eu quero deixar essa dica pra vocês, porque é um investimento que realmente vale a pena. É um investimento assim que pra mim eu falei, cara, se eu pudesse eu tinha feito isso antes. Tava sentindo muita cãibra também. Tava me sentindo horrível. Mas eu fiz a drenagem e eu já me senti uma outra pessoa. Aí agora eu vou fazer aí uma vez por semana pra me ajudar nesse processo. Então fica aí mais essa dica pra vocês. A próxima dica é fazer exercícios físicos, seja ele qual for. E uma vez eu ouvi uma frase que eu levo pra vida, que é: qualquer exercício é melhor do que exercício nenhum. E acredito que na gestação seja a mesma coisa, porque inevitavelmente a gente ganha peso. E eu sempre tive uma vida bem ativa, assim. Eu dançava, fazia pilates, fazia exercício em casa, fazia yoga, fazia 1 milhão de coisas. Mas desde que eu comecei a gestação eu não consegui fazer, tive que parar, aguardar o processo de parar de sentir dor, para então sequer pensar em fazer um exercício. Aí agora que eu tô me sentindo melhor, que eu tô sentindo assim que as dores elas cessaram, elas diminuíram. Estou voltando, a médica falou, não, eu acho que é importante você voltar a fazer exercício sim, que você era bastante ativa, agora já não tá fazendo nada, então tô entrando num sedentarismo. E aí fazer os exercícios justamente porque exercício assim, acho que quanto mais rápido a gente entende que nós temos que, pra vida, não só pra gestação, mas que comer bem, comer saudável, dormir pelo menos 8 horas, criar uma rotina de sono e fazer exercício. Quanto antes a gente compreende que a gente vai ter que fazer essas 3 coisas pelo resto da nossa vida, melhor e mais fácil a gente vai tornar a nossa vida. Então, faça um exercício, seja um pilates, seja um yoga, seja uma caminhada de meia hora, 15 minutinhos indo, mais 15 voltando. Seja fazer exercício em casa. No YouTube tem 1 milhão aí de exercícios para gestante, a AeroHit também, que ajuda bastante, mas fazer exercício para circular esse sangue e para pro bem-estar de vocês. É uma coisa que eu tô retomando, que sempre me fez muito bem. Não consegui fazer devido às limitações da gestação, mas deixo essa dica aí pra vocês. E por último, é uma coisa que eu estou me organizando para fazer, que é ir a um spa. Eu sei que também essa pode ser um pouco desafiadora, por questões financeiras, né? Nem todo mundo tem essa disponibilidade, mas se você tiver um cartão de crédito aí, parcela e vai. Porque acho que a gente passa assim, por tanta coisa na gestação que eu fiquei pensando, não, eu mereço esse presente. Pega o dinheiro aí que você não pode fazer agora de uma progressiva, de algumas coisas que você não vai fazer, que era hábito de você fazer, se organiza e vai. Parcela em 12 vezes. Em 12 vezes, mas vai. Vai no spa, porque tem coisas também assim, que vai ser uma coisa mais básica, né? Porque a gestante não pode fazer tudo, não pode fazer procedimentos invasivos, então vai ser provavelmente uma limpeza de pele, um cuidado com o cabelo, que seja uma escova, massagem, a massagem relaxante, a drenagem linfática, tomar um chazinho, um banho de imersão. Eu acredito que essas coisas vai trazer para você aquela sensação de bem-estar e de autocuidado que a gente acaba deixando de lado durante a gestação, porque a prioridade, o foco acaba sendo a criança. Então é uma coisa que eu estou buscando pra mim, que eu estou procurando, pretendo fazer entre esse mês e o outro, é ir a um spa, ter esse momento de relaxamento, ter esse momento de autocuidado pra mim. E eu vou considerar como um presente de mim pra mim mesma, porque, nossa, nós merecemos, né? Ser mulher e ainda gestante é mérito. Nós deveríamos ter isso aí de graça, tá?
E toda semana esse autocuidado pra gente, porque não é fácil. E foram essas as dicas, espero que elas agreguem aí pra vocês, que tragam um pouquinho de alívio nesse momento aí da gestação. Fiquem bem. Tchau!